Return Audiolivros Tradicionais apresenta Os Gêmeos com a Estrela Dourada, conto folclórico do livro Romanian Fairy Tales. Para mais contos inéditos, acesse nosso site e redes sociais. Era uma vez algo que aconteceu. Se não tivesse acontecido, não seria contado. Havia um imperador que governava um mundo inteiro, e neste mundo vivia um velho pastor e sua esposa, que tinham 3 filhas, Ana, Stana e Laptitsa, pequena leiteira. Ana, a irmã mais velha, era tão bonita que as ovelhas paravam de se alimentar quando ela se aproximava delas. Stana, a segunda, era tão adorável que os lobos vigiavam o rebanho quando ela era a pastora. Mas Laptitsa, a mais jovem, que tinha uma pele tão branca quanto a espuma do leite e cabelos tão macios quanto a lã dos cordeiros, era tão bonita quanto suas 2 irmãs juntas, bonita como somente ela poderia ser. Num dia de verão, quando os raios de sol estavam se tornando menos abrasadores, as 3 irmãs foram até a beira da floresta para colher morangos. Enquanto as procuravam, ouviram o tropel de cascos de cavalos, como se uma tropa de cavalaria inteira estivesse se aproximando. Era o filho do imperador, caçando com seus amigos e cortesãos, todos jovens bonitos e imponentes, montados em seus cavalos como se fossem uma extensão deles próprios. Mas o mais bonito e orgulhoso de todos montava o cavalo mais ardente e era o próprio filho do imperador. Quando viram as irmãs, eles frearam seus cavalos e diminuíram a velocidade. "Escutem-me, irmãs", disse Ana. "Se um daqueles jovens me escolhesse como esposa, eu faria um pão, que quando ele comesse, o faria sempre se sentir jovem e valente. E eu", disse Stana, "teceria uma camisa para o meu marido, na qual ele poderia lutar contra dragões, atravessar água sem se molhar ou passar pelo fogo sem se queimar. Mas eu", disse Laptitsa, a irmã mais nova, "daria 2 filhos lindos ao meu marido, 2 meninos gêmeos, com cabelos dourados, e em suas testas uma estrela dourada, uma estrela tão brilhante quanto um portador de luz." Os jovens ouviram essas palavras e, virando seus cavalos, galoparam em direção às moças. "Que tua promessa seja sagrada, tu serás minha bela imperatriz", exclamou o filho do imperador, levantando Laptitsa com suas amoras sobre seu cavalo. "E tu serás minha." "E tu serás minha", disse um segundo e um terceiro jovem. Assim, levando suas adoráveis cargas em seus corcéis, todos voltaram à corte imperial. Os 3 casamentos foram celebrados no dia seguinte, e por 3 dias e noites a festa foi realizada em todo o império com grande pompa e esplendor. Após 3 dias e noites, a notícia percorreu todo o país de que Ana havia colhido grãos, moído, cozido e amassado, e feito um pão como prometera enquanto colhia morangos. Então, depois de mais 3 dias e noites, a notícia se espalhou por toda a terra de que Stana havia coletado linho, o havia secado, cardado, transformado em linho, tecido o pano e feito a camisa para o marido, como prometera enquanto procurava seus morangos. Somente Laptitsa ainda não havia mantido sua palavra, mas grandes coisas requerem tempo. Quando 7 semanas se passaram, contando a partir do dia do casamento, o filho do imperador, agora imperador, apareceu diante de seus bravos companheiros e dos outros cortesãos com um rosto muito alegre e em voz muito mais suave do que antes informou-os de que, de agora em diante, não deixaria a corte por um longo período. Seu coração o movia a ficar com sua esposa dia e noite. Assim o mundo, o país e todo o império se alegraram na expectativa de ver algo nunca antes visto. Mas muitas coisas acontecem neste mundo, entre elas muitas são boas e muitas são ruins. O imperador tinha uma madrasta que trouxera para o palácio uma filha de seu primeiro marido, uma garota de cabelos bonitos. Mas ai daqueles que têm tais relacionamentos. A madrasta tinha a intenção de que sua filha se tornasse a esposa do imperador e imperatriz de todo o país, em vez da pequena leiteira, a filha do pastor. Portanto, ela decidiu que, se as coisas acontecessem como Laptitsa havia prometido, ela faria tudo para que o imperador e o mundo inteiro não soubesse.
Mas a madrasta não conseguia realizar seu plano, porque o imperador permanecia com sua esposa dia e noite. No entanto, ela pensou que, gradualmente, por meio de carinho e astúcia, poderia se livrar dele, e então Laptitsa ficaria sob seu domínio e ela cuidaria de tudo. Mas ela não conseguiu se livrar do imperador com algumas palavras carinhosas. O vento as levou e toda sua astúcia foi inútil. O tempo passou. O dia para o cumprimento da promessa de Laptitsa estava se aproximando e ainda assim o imperador nunca deixava sua esposa. Quando a madrasta viu que nenhum plano teve sucesso, sentiu como se uma pedra estivesse pesando em seu coração e enviou uma mensagem ao seu irmão, cujo reino estava muito próximo, pedindo-lhe para vir com seus soldados e convocar o imperador para uma guerra. Este era um plano inteligente e, como veremos, não foi mal sucedido. O imperador saltou no ar de raiva quando ouviu que soldados hostis estavam marchando para atacar seu país e que algo aconteceria que não acontecia há muito tempo. Uma batalha, uma terrível batalha, uma batalha entre dois imperadores. O jovem marido viu que não havia ajuda. Ele precisava fazer o que precisava ser feito. Assim são os imperadores, não importa o quanto eles queiram proteger suas esposas. Se ouvirem falar de guerra, seus corações saltam em seus corpos, seus cérebros incham quase até estourar, seus olhos ficam turvos, e deixando esposa e filhos aos cuidados de Deus, eles correm como o vento para a batalha. O imperador partiu ao primeiro sinal de perigo, movido tão rapidamente quanto um dos juízos de Deus. Lutou como somente ele poderia lutar, e ao amanhecer da manhã do terceiro dia, estava de volta à corte imperial. Seu coração aliviado pela batalha, mas cheio de um desejo insatisfeito de saber o que havia acontecido durante sua ausência. E isso aconteceu. Logo ao amanhecer do terceiro dia, quando as estrelas estavam desaparecendo no céu e o imperador estava a apenas 3 passos do portão do palácio, o presente do Senhor desceu à terra e a promessa de Laptitsa foi cumprida. 2 lindos príncipes gêmeos, exatamente iguais, cada um com cabelos dourados e uma estrela dourada na testa. Mas o mundo não deveria vê-los. A madrasta, tão perversa quanto seus pensamentos, rapidamente colocou 2 filhotes no lugar dos belos gêmeos e enterrou as crianças de cabelos dourados no canto do palácio, sob as janelas do imperador. Quando o monarca entrou no palácio, viu e ouviu nada além dos 2 filhotes que a madrasta havia colocado no lugar dos gêmeos. Nenhuma palavra foi desperdiçada. O imperador viu com seus próprios olhos, e isso foi suficiente. Laptitsa não havia cumprido sua promessa, e não havia nada a ser feito, exceto aplicar sua punição. Ele não podia evitar, e embora seu próprio coração estivesse despedaçado, ordenou que a imperatriz fosse enterrada até o pescoço na terra, e permanecesse assim aos olhos do mundo, em sinal do que aconteceu com aqueles que tentaram enganar um imperador. No dia seguinte, o desejo da madrasta foi realizado. O imperador se casou novamente, e novamente as festividades de casamento duraram 3 dias e 3 noites. Mas a bênção de Deus não repousa sobre ações injustas. Os 2 príncipes não encontraram descanso na terra. 2 belos olmos surgiram onde foram enterrados, mas quando a madrasta os viu, ordenou que fossem arrancados pela raiz. No entanto, o imperador disse: "Deixe-os crescer, gosto de vê-los diante da janela. Nunca vi olmos assim antes." Então as árvores cresceram. Cresceram como nenhum outro olmo já tinha crescido. A cada dia 1 ano de crescimento, a cada noite mais 1 ano de crescimento. Mas na aurora da manhã, quando as estrelas estavam desaparecendo no céu, 3 anos de crescimento em um único momento. Quando 3 dias e 3 noites se passaram, os 2 olmos eram árvores altas, erguendo seus galhos até a janela do imperador, e quando o vento movia os galhos, ele ouvia o sussurro deles o dia todo. A madrasta suspeitava do que eram e passou o dia inteiro ponderando como se livrar das árvores a qualquer custo. Era uma tarefa difícil.
Mas a vontade de uma mulher pode tirar leite de uma pedra. A astúcia de uma mulher vence heróis. O que a força não pode realizar, palavras gentis conquistam. E quando estas falham, lágrimas hipócritas têm sucesso. Uma manhã, a imperatriz sentou-se na beira da cama de seu marido e começou a inundá-lo com palavras de amor e carícias ternas. Demorou um bom tempo antes que o fio se rompesse, mas, afinal, até os imperadores são mortais. Muito bem, ele disse, relutantemente. Faça do seu jeito, ordene que os olmos sejam cortados, mas um deles deve ser feito uma cama para mim, o outro para você. Isso satisfez a imperatriz. Os olmos foram cortados e, antes da noite, as camas estavam no quarto do imperador. Quando ele se deitou, sentiu como se tivesse ficado 100 vezes mais pesado. No entanto, nunca havia descansado tão bem. Mas, para a imperatriz, parecia que estava deitada sobre espinhos e urtigas, de modo que não conseguiu dormir a noite toda. Quando o imperador adormeceu, as camas começaram a ranger, e durante o ranger das camas, a imperatriz imaginou ouvir palavras que mais ninguém entendia. É difícil para você, irmão? Perguntou uma das camas. Não, não é difícil para mim, respondeu a cama em que o imperador estava dormindo. Estou feliz, pois meu amado pai repousa sobre mim. É difícil para mim, respondeu a outra, pois sobre mim repousa uma alma maligna. Então, as camas continuaram a falar nos ouvidos da imperatriz até o amanhecer. Quando a luz do dia chegou, a imperatriz planejou como poderia destruir as camas. Finalmente, ela ordenou que fossem feitas 2 camas exatamente iguais às outras. E quando o imperador foi caçar, colocou-as em seu quarto sem que ele soubesse, mas as camas de olmo, até o menor pedaço, foram jogadas na fogueira. Quando foram queimadas de tal forma que nem mesmo um pedaço de carvão permaneceu, a imperatriz coletou as cinzas e as espalhou ao vento, para que fossem espalhadas por 9 países e mares, e que nenhum átomo encontrasse outro átomo por toda a eternidade. Mas ela não tinha percebido que no momento em que o fogo queimava mais intensamente, 2 faíscas se ergueram e, subindo, caíram novamente no meio do rio profundo que fluía pelo império, onde se transformaram em 2 peixinhos com escamas douradas, tão exatamente iguais que ninguém poderia deixar de saber que eram irmãos gêmeos. Um dia, os pescadores do império saíram de manhã cedo e lançaram suas redes na água. Justo no momento em que as últimas estrelas estavam desaparecendo, um dos homens puxou sua rede e viu algo que nunca tinha visto antes: 2 peixinhos com escamas douradas. Os outros pescadores se reuniram para ver o milagre, mas quando o viram e o admiraram, decidiram levar os peixes vivos para o imperador como um presente. Não nos levem para lá, acabamos de voltar de lá, e será a nossa destruição, disse um dos peixes. Mas o que devo fazer com vocês? Perguntou o pescador. Vai e colete o orvalho das folhas, nos deixe nadar nele, nos coloque no sol e não volte até que os raios de sol tenham secado o orvalho, disse o segundo peixinho. O pescador fez como os peixinhos com escamas douradas lhe disseram. O pescador coletou o orvalho das folhas, colocou os peixinhos nele e depois os colocou no sol e não voltou até que o orvalho estivesse completamente seco. Mas o que aconteceu? O que ele viu? 2 meninos, belos príncipes com cabelos dourados e uma estrela dourada na testa, tão exatamente iguais que ninguém que os visse poderia deixar de saber que eram irmãos gêmeos. As crianças cresceram muito rapidamente. O dia todo era suficiente para 1 ano e a noite toda para outro ano, mas no amanhecer, quando as estrelas estavam desaparecendo no céu, era o suficiente para 3 anos em um único momento. Além disso, eles cresceram como nenhuma outra criança jamais havia crescido, 3 vezes mais rápido em idade, força e sabedoria. Quando 3 dias e 3 noites se passaram, eles tinham 12 anos de idade, 24 de força e 36 de sabedoria. Agora vamos para o nosso pai, disse um dos príncipes ao pescador.
O pescador vestiu os meninos com roupas bonitas e fez para cada um gorro de pele de cordeiro, que os meninos puxaram para baixo sobre o rosto, para que ninguém pudesse ver seus cabelos dourados e a estrela dourada em suas testas, e depois levou os príncipes para o palácio imperial. Já era plena luz do dia quando eles chegaram. "Queremos falar com o imperador", disse um dos príncipes ao guarda que estava armado na porta do palácio. "Isso não pode ser feito, pois ele está à mesa", respondeu o soldado. "Justamente porque ele está à mesa", disse o segundo príncipe, passando pela porta. Os guardas correram para tentar expulsar os meninos do pátio, mas os meninos escaparam de seus dedos como mercúrio. 3 passos à frente, 3 para cima, e eles estavam na frente da grande sala, onde o imperador estava jantando com toda a sua corte. "Queremos entrar", disse um dos príncipes de forma enérgica aos criados que estavam na porta. "Isso não pode ser feito", respondeu um dos criados. "Na verdade, veremos se pode ou não", exclamou o outro príncipe, empurrando os homens de um lado para o outro. Mas havia muitos criados e apenas 2 príncipes. Um tumulto e alvoroço se levantaram do lado de fora que ecoou pelo palácio. "O que está acontecendo lá fora?", perguntou o imperador com raiva. Os príncipes pararam quando ouviram a voz de seu pai. "2 garotos estão tentando entrar à força", disse um cortesão, se aproximando do imperador. "À força? Quem tenta entrar no meu palácio à força? Quem são esses meninos?", gritou o imperador na mesma hora. "Nós não sabemos, Vossa Majestade", respondeu o cortesão, "mas deve haver algo de incomum sobre eles, pois eles são fortes como leões em pleno vigor. Venceram a guarda na porta e nos deram muito trabalho. Além disso, eles são orgulhosos, não tiram seus gorros da cabeça." O imperador ficou vermelho de raiva. "Expulsem-nos, soltem os cães neles. Não se preocupe, vamos embora", disseram os príncipes, chorando com as palavras duras enquanto desciam os degraus novamente. Quando chegaram ao portão, foram parados por um servo que estava sem fôlego por correr para alcançá-los. "O imperador ordenou que vocês voltem. A imperatriz quer vê-los." Os príncipes hesitaram, depois se viraram, subiram as escadas e, ainda com os gorros na cabeça, apareceram diante do imperador. Havia uma longa e larga mesa na qual estavam sentados todos os convidados imperiais. Na cabeceira estava o imperador e ao seu lado a imperatriz, reclinada sobre 12 almofadas de seda. Quando os príncipes entraram, uma dessas 12 almofadas caiu no chão, restando apenas 11 sob a senhora real. "Tirem os seus gorros", gritou um cortesão. "Usar a cabeça coberta é um sinal de status entre os homens. Queremos ser o que somos." "Por que sim?", exclamou o imperador, comovido pelas palavras musicais que caíam dos lábios dos meninos. "Continuem sendo o que são. Mas quem são vocês? De onde vêm e o que querem?" "Somos irmãos gêmeos, membros de uma família que está dividida em 2, metade na terra, metade à mesa. Viemos de onde fomos e chegamos ao lugar de onde viemos. Fizemos uma longa jornada, falamos nos suspiros do vento, demos voz à madeira, cantamos nas ondulações da água, mas agora desejamos cantar em linguagem humana uma canção que você conhece sem saber." Uma segunda almofada caiu debaixo da imperatriz. "Deixe-os ir para casa com seu absurdo", disse ela ao marido. "Oh não, deixe-os cantar", respondeu o imperador. "Você só queria vê-los, mas eu quero ouvi-los. Cantem, meninos." A imperatriz permaneceu em silêncio e os príncipes começaram a cantar a história de suas vidas. "Havia uma vez um imperador", eles começaram, e uma terceira almofada caiu debaixo da imperatriz. Quando eles descreveram a partida do imperador para a guerra, 3 almofadas caíram de uma vez. E quando os príncipes terminaram sua canção, não restava mais nenhuma, mas quando tiraram seus gorros e mostraram seus cabelos dourados e a estrela dourada em suas testas, convidados, cortesãos e rei fecharam os olhos para não serem deslumbrados por tanta luminosidade. Depois, o que deveria ter acontecido desde o início, aconteceu.
Laptitsa sentou-se à cabeceira da mesa ao lado de seu marido. A filha da madrasta serviu como a empregada mais humilde no palácio, e a madrasta má foi amarrada à cauda de uma égua selvagem e arrastada ao redor da terra 7 vezes, para que todo o mundo soubesse e nunca esquecesse que quem planeja o mal acaba terrivelmente arruinado.